A maioria das pessoas passa a vida esperando que o mundo mude primeiro. Espera o momento certo, a oportunidade certa, o reconhecimento certo. Mas há uma verdade incômoda nisso tudo. Se a sua mente continuar obedecendo aos mesmos medos, aos mesmos impulsos e às mesmas desculpas, a sua vida repetirá a mesma estrutura, apenas com cenários diferentes. Se você ficar comigo até o fim, vai perceber algo que talvez mude a forma como você enfrenta seus dias. A transformação que você procura do lado de fora começa como uma disciplina silenciosa do lado de dentro. Não se trata de pensar positivo, nem de ignorar a dor. Trata-se de compreender que a qualidade da sua vida depende, em grande parte, da qualidade daquilo que governa a sua mente. Há pessoas que imaginam a mudança como um evento. Um novo trabalho, uma nova cidade, um novo relacionamento, um novo começo. Mas quase nunca a mudança real chega como um acontecimento. Ela chega como um confronto. O confronto entre quem você é hoje e quem você continua escolhendo ser, mesmo quando diz que deseja algo diferente. É por isso que tantos recomeços fracassam. O endereço muda, a rotina muda, os rostos mudam, mas o olhar permanece o mesmo. E quando o olhar não muda, a vida apenas troca de roupa. Os antigos estoicos compreendiam algo que ainda nos escapa. Não sofremos apenas pelo que acontece, mas pelo modo como interpretamos o que acontece. Isso não elimina a dureza da realidade. A perda continua sendo perda. O fracasso continua ferindo. A rejeição continua abalando. Mas entre o golpe do mundo e a resposta da alma existe um espaço. E é nesse espaço que a liberdade começa. Não a liberdade de controlar os fatos, mas a liberdade mais rara, a de não ser escravo deles. Pense em alguém que perde uma oportunidade importante. Uma pessoa interpreta aquilo como prova definitiva de incapacidade. Outra, com a mesma decepção no peito, entende o episódio como treino, ajuste, amadurecimento. O fato é o mesmo, a vida interior não. E é justamente aí que muitas vidas se separam. Não por sorte, nem por talento extraordinário, mas pela forma como a mente organiza o sofrimento. A dor pode até visitar todos, mas o significado da dor não chega pronto. Ele é construído. Aqui está uma inversão essencial. Amadurecer não é sentir menos, é obedecer menos ao que se sente. A cultura moderna ensina que a autenticidade é agir conforme a emoção do momento. Mas, muitas vezes, isso não é autenticidade, é submissão. Se você fala movido pela raiva, desiste movido pelo medo, consome movido pelo vazio, se distrai movido pela ansiedade, então não está vivendo a partir de si mesmo. Está sendo conduzido por estados passageiros como se fossem verdades permanentes. A mente desgovernada sempre pede alívio imediato. E o alívio imediato quase sempre cobra um preço longo. Você evita uma conversa difícil e compra uma paz temporária, mas prolonga um conflito. Adia uma decisão importante e ganha algumas horas de conforto, mas perde semanas de clareza. Busca distração para não encarar a própria inquietação, e sem perceber, transforma o ruído em moradia. O problema é que aquilo que evitamos por fraqueza quase sempre retorna com mais força. Mudar a mente, então, não significa torná-la leve o tempo todo. Significa torná-la forte o suficiente para sustentar a verdade sem fugir dela. Porque a paz não nasce da ausência de tensão. A paz nasce da capacidade de não se desorganizar diante dela. Um lago não é profundo porque nunca recebe pedras. Ele é profundo porque, mesmo tocado na superfície, conserva o silêncio nas regiões mais baixas. Talvez seja esse o ponto em que você precise respirar com honestidade e se perguntar: o que em mim continua governando a minha vida sem o meu consentimento? O medo de ser rejeitado, a necessidade de aprovação, a fantasia de que um dia tudo ficará fácil? Enquanto essas forças permanecerem invisíveis, elas continuarão decidindo o rumo da sua existência. E aqui há outra verdade difícil. Muitas pessoas não querem exatamente mudar. Querem apenas sofrer de um jeito mais confortável. Querem resultados novos sem confronto interior. Querem paz sem renúncia. Querem confiança sem exposição. Querem sentido sem responsabilidade. Mas a vida não costuma conceder profundidade a quem insiste em permanecer superficial consigo mesmo.
Se este pensamento já tocou algo em você, talvez este seja um bom momento para se inscrever no canal e deixar nos comentários uma reflexão sincera sobre qual ideia mais confrontou a sua forma de viver. Às vezes, escrever com verdade é o primeiro gesto de mudança. A partir daqui, a pergunta se torna ainda mais séria. O que realmente está sob seu controle? Essa é uma das distinções mais poderosas da filosofia estoica. Não porque simplifique a vida, mas porque a torna habitável. Você não controla a opinião alheia, o passado, o tempo, a economia, a fragilidade do corpo, a instabilidade do mundo, mas controla em alguma medida sua atenção, seu julgamento, sua palavra, suas escolhas repetidas. E pode parecer pouco, só que na prática é quase tudo. Porque o ser humano se destrói menos pelo que lhe falta e mais pela energia que desperdiça tentando governar o que nunca lhe pertenceu. Ansiedade muitas vezes é isso. A mente querendo administrar um futuro que ainda não existe. E quanto mais tenta dominá-lo, mais perde o único ponto onde a vida pode realmente ser tocada: o presente. Não o presente romântico, idealizado, mas o presente concreto, imperfeito, onde a ação é possível. Veja um exemplo comum. Alguém passa horas imaginando tudo o que pode dar errado antes de uma decisão importante. Revê cenários, projeta fracassos, ensaia humilhações. O corpo responde como se o desastre já estivesse acontecendo. Mas nada aconteceu ainda. O sofrimento foi produzido pela imaginação sem a participação da realidade. Isso não quer dizer que o perigo nunca exista. Quer dizer apenas que a mente indisciplinada sofre duas vezes: antes do fato e às vezes mesmo sem fato algum. A inversão aqui é decisiva. Coragem não é expulsar o medo, é colocar o medo no lugar dele. O medo tem utilidade quando alerta. Torna-se tirano quando passa a comandar. E uma vida governada pelo medo pode parecer prudente, mas por dentro é uma prisão. Há pessoas muito organizadas, muito corretas, muito ocupadas, que na verdade apenas construíram rotinas sofisticadas para nunca tocar o que realmente as assusta. Chamam isso de responsabilidade, quando muitas vezes é apenas fuga elegante. Falhar, nesse contexto, ganha outro sentido. O fracasso que mais humilha não é o de tentar e cair. É o de nunca descobrir quem você poderia ter sido por medo de suportar o desconforto do caminho. A dor de uma tentativa mal-sucedida amadurece. A dor de uma vida não vivida corrói em silêncio. Uma ensina, a outra persegue. Por isso, mudar a mente também exige rever a relação com a dor. Nem toda dor é inimiga. Existe a dor inútil, criada por comparação, vaidade, resistência cega. Mas existe a dor fértil, a da disciplina, da lucidez, do luto bem atravessado, da verdade finalmente aceita. Fugir de toda dor é fugir também do preço da liberdade. E quem tenta viver anestesiado acaba pagando com a própria presença. No mundo atual, isso se tornou ainda mais perigoso. Somos cercados por mecanismos de fuga refinados. Excesso de conteúdo, excesso de opinião, excesso de estímulo, excesso de comparação. Nunca foi tão fácil evitar a própria alma. Basta deslizar a tela, preencher o silêncio, buscar mais uma distração. Mas uma mente continuamente distraída perde a capacidade de discernir o essencial. E sem discernimento, até a liberdade se torna confusão. Talvez você já tenha percebido isso em dias aparentemente normais. O corpo cansado, a atenção fragmentada, a sensação difusa de estar sempre atrasado para alguma coisa, mesmo sem saber para quê. Não é apenas excesso de tarefas, é excesso de dispersão. A alma humana não adoece só por tragédias, ela também se enfraquece por fragmentação. Quando tudo chama, nada orienta. E então surge outra mudança de perspectiva. Paz interior não é um prêmio para quem resolveu todos os problemas. Paz interior é uma prática de hierarquia. É saber o que merece entrar e o que deve permanecer fora. É proteger a mente como se protege uma casa. Nem toda voz merece chave. Nem todo pensamento merece cadeira. Nem toda preocupação merece altar. Isso exige treino diário, não dramaticidade. Exige pequenos gestos quase invisíveis. Suportar o impulso de responder imediatamente. Aceitar não ser compreendido por todos. Interromper um hábito que conforta e enfraquece.
começar o que importa antes que a vontade apareça. A mente se transforma menos por grandes revelações e mais por fidelidade discreta ao que é verdadeiro. Caráter não nasce de momentos heróicos, nasce da repetição do justo quando ninguém aplaude. No fim, a vida de uma pessoa é, em grande parte, o retrato das conversas que ela mantém consigo mesma. Se por dentro você se diminui, se acusa sem medida, se sabota, se entrega sempre à narrativa da impotência, o mundo exterior acabará absorvendo essa forma. Mas se você aprende a pensar com mais rigor, mais serenidade, mais verdade, algo começa a se alinhar. Não porque o universo recompense automaticamente quem sofre com dignidade, mas porque uma mente mais clara escolhe melhor, suporta melhor, ama melhor, renuncia melhor. E isso nos leva à última verdade. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. Podem aconselhar, inspirar, acompanhar, amar, mas o governo da sua mente continua sendo uma responsabilidade intransferível. Há uma solidão nobre nisso, assustadora às vezes, mas também libertadora. Porque se a sua ruína não depende apenas do mundo, então a sua reconstrução também não. Talvez a sua vida não mude hoje por fora. O cenário pode continuar o mesmo quando este vídeo terminar. As pendências continuarão à espera. Os medos não desaparecerão por encanto. As perguntas talvez permaneçam sem resposta. Mas se algo em você se reposicionar em silêncio, o destino já começou a se mover. Quase toda transformação verdadeira é invisível no início. Como a raiz, ela trabalha no escuro antes de sustentar a árvore. Então não espere sentir-se pronto para começar a pensar de outro modo. Comece, e a prontidão virá depois, se vier. Não espere que o mundo reconheça sua mudança para validá-la. Há mudanças tão profundas que primeiro desagradam, confundem, desorganizam. Não espere facilidade como sinal de caminho certo. Às vezes, o caminho certo é justamente aquele que exige de você uma versão mais lúcida, menos vaidosa, menos dependente do aplauso. No fim, mudar de vida não é, antes de tudo, trocar de circunstância, é trocar de centro. E quando o centro muda, até a mesma realidade a obedecer a uma nova luz. Porque a mente que aprende a não se ajoelhar diante do medo, da pressa, da dor e da opinião alheia, descobre algo raro. Nem toda prisão tem grades, e nem toda liberdade pode ser vista.